a estatística de um jeito rápido e criativo. Estamos sempre fazendo observações de fenômenos analisados estatisticamente. Ao lermos jornais e revistas, estamos vendo resultados estatísticos provenientes do censo demográfico, de pesquisas eleitorais e até mesmo ela é utilizada no futebol, sendo uma poderosa ferramenta de análise. Ou seja, a estatística está em nosso dia a dia. Pode passar pela cabeça que para um engenheiro civil, por exemplo, a estatística não seja algo útil. No entanto, engenheiros estão frequentemente analisando dados de propriedades dos materiais, fazendo controle de qualidade e também prevenindo catástrofes causadas por desastres ambientais. Mas como podemos definir estatística? A estatística pode ser definida como conjunto de técnicas para coletar dados, organizá-los, descrevê-los e interpretá-los, podendo estes serem frutos de experimentos ou de estudos observacionais. A primeira coisa que passa pela cabeça quando falamos de estatística são números, gráficos e tabelas, mas sua verdadeira importância está em dois ingredientes: os dados e a variabilidade. Vamos para um exemplo. Para um engenheiro conhecer as propriedades físicas de um material novo, ele pode medir suas características, como dureza, densidade e flexibilidade. Se ele medir vários corpos de prova com equipamentos muito precisos, é certo que ele encontrará dados diferentes. Não se pode subestimar a variabilidade, pois desastres podem acontecer. Para nós estudantes, a relação entre a estatística e a engenharia já se tornou tão estreita que estas andam lado a lado e muitas vezes nem percebemos. Ok, agora que já entendemos o que é estatística, podemos conhecer alguns conceitos básicos muito importantes. População. População é o conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo, que são passíveis de serem observados sob as mesmas condições. A amostra é a parte dos elementos de uma população. A amostragem é o processo de seleção da amostra. Dizemos que a amostragem é aleatória simples se o processo de seleção dos elementos é feito por sorteio, fazendo com que todos os elementos da população tenham a mesma chance de serem escolhidos, e todo o subconjunto de elementos tenha a mesma chance de fazer parte da amostra. Ao entrarmos no universo dos números, podemos pensar que as coisas se tornam muito mais complexas, que vamos utilizar muitos recursos, vai ser muito trabalhoso, muito difícil de entender os dados com que estamos trabalhando. Mas a realidade é que não é nada impossível. Então, nesse momento, nós vamos definir alguns termos estatísticos que são muito importantes. Então, nós definimos a média, a variância e o desvio padrão. Velha conhecida dos estudantes, a média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Como a média é considerada um valor central, existe uma maneira de tentar representar esses dados de uma forma mais realista e mais rigorosa. E é aí que entra a variância e o desvio padrão, que são medidas que expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados. Para que os resultados de uma análise estatística de dados produzam informações úteis, os dados precisam ser coletados de forma planejada. Em função do problema e dos objetivos da pesquisa, devemos decidir entre uma pesquisa observacional e uma pesquisa experimental. Uma pesquisa observacional, ou também pesquisa de levantamento, as características de uma população são levantadas, observadas ou medidas, mas sem manipulação. Em todos os casos, quer-se ter a ideia de como é certa população, tal qual na natureza ou no processo. É o que acontece em um censo demográfico, pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, inspeção da qualidade, entre outros. Nas pesquisas experimentais, grupos de indivíduos são manipulados para se avaliar o efeito de diferentes tratamentos. É o caso de se verificar o rendimento de um processo químico para diferentes temperaturas de reação, que são manipuladas de acordo com o interesse prático.
todo caso, devemos delimitar a população, escolher as variáveis que serão levantadas, definir os instrumentos de medição, definir a técnica de amostragem e o tamanho da amostra a ser selecionada. Mas quais são essas técnicas de amostragem? Pode-se realizar uma amostragem aleatória simples, onde se faz um sorteio sem qualquer restrição. Ou também uma amostragem sistemática, na qual consiste em sortear o primeiro elemento e os demais são selecionados sistematicamente em função deste. Uma amostragem estratificada, onde os dados são divididos em estratos e a partir daí são selecionados. E por último, mas não menos importante, pode-se realizar uma amostragem por conglomerados. Chamamos de conglomerado um grupamento de elementos da população. Por exemplo, ao avaliar a quantidade de laranjas de um carregamento, as caixas de laranjas são os conglomerados. Então, agora que toda a coleta de dados foi realizada, como podemos analisá-los? Na análise exploratória de dados, com o uso de tabelas, gráficos e medidas, podemos descobrir certas estruturas que não eram evidentes nos dados brutos. Hoje também se utiliza a expressão mineração de dados, ou data mining, que significa a busca por relacionamentos não triviais que podem estar escondidos em grandes massas de dados. Em geral, numa mineração de dados são aplicadas técnicas estatísticas e computacionais. Um dos primeiros passos para analisar um arquivo de dados, especialmente quando o número de observações for muito grande, é a distribuição de frequência das variáveis, que consiste na organização dos dados de acordo com as ocorrências dos diferentes resultados observados. Caso você tenha dados qualitativos, você também pode usar pizza. Isso mesmo, pizza. Um gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setores, é muito comum para representar distribuições de frequências. Mas e se nossas variáveis são contínuas? Bom, é muito comum utilizar outros tipos de representações gráficas, tais como histogramas, diagramação de folhas e diagramas de caixas. Agora que os dados estão organizados, fica muito mais fácil de analisar. Vamos usar como exemplo o gráfico que vai ser desenhado aqui do lado. Algumas conclusões importantes podem ser tiradas dessa ilustração. Por exemplo, vamos ver que a média não é a medida que melhor representa essa distribuição, porque um dos valores pode ter levado a média lá para as alturas. Então, a mediana é a medida que melhor pode representar esses dados. Mas o que é a mediana? A mediana nada mais é que a medida que divide os dados em 50%, sendo ideal para representar dados quando temos uma distribuição assimétrica, como no exemplo anterior. Também podemos dividir a distribuição em parcelas de 25%, que são chamadas de quartis, que auxilia na hora de visualizar onde a maior e a menor parte dos dados está, e é assim que geramos um diagrama de caixas. Assim, com todas essas informações, podemos saber exatamente com que tipo de dados estamos lidando, e também obtendo melhores resultados nas nossas análises. Mas para que tudo isso? Bom, depois de tudo que foi apresentado aqui, pode ser que você ainda ache que é besteira aprender sobre essas coisas, mas saiba que sem essa área da matemática, muitas coisas simples, como ver a previsão do tempo no celular, não seria possível. Então, de fato, a estatística é sim muito importante para todos nós.